Boa noite a todos. Fico muito feliz, né, de todos que puderam chegar até aqui, né, para poder estar escutando um pouquinho que eu falo assim, não sou a melhor, mas eu tento, né, trazer o melhor que possa aquecer os corações de cada um de vocês, né? Porque eu acho assim que cada pedacinho que a gente absorve de uma palestra é um grande aprendizado. Porque eu falo assim, somos espíritos imperfeitos. Perfeitos aqui só tivemos um, que foi Deus, né? Então, assim, eu vou começar a palestra comentando com vocês uma coisa que eu fiz para poder montar essa palestra e trazer realmente o que as pessoas pensam sobre isso. Eu peguei faixas etárias, tá? Que a minha família é muito grande, eu tenho alguns amigos. Eu peguei uma faixa etária de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50, 50 e 60. Então, eu achei assim, muito admirável como as pessoas elas lidam com esse lado sombrio que nós temos. Esse lado, né, das aflições, o lado das dores, os lados das emoções, sentimentos. E uma coisa que me marcou muito foi de que falaram assim, a maioria citou, que elas trazem sombras desde a fase infantil. A primeira coisa que citaram, que as mães falam, engole o choro. A segunda coisa que eu achei muito importante para estar passando para vocês, você não é capaz. Então, isso, a criança nessa idade, a personalidade dela ainda não está formando. Então, qual é o espelho dela? O primeiro espelho que ela vê é o dos pais, né? Então, por aí, você vai vendo que, desde pequenininho, a gente já vai caminhando e nós não sabemos lidar com esses sentimentos contrários, né, aos nossos. Então, até que ponto nós lidamos com a verdade? Principalmente a verdade sobre nós. Quanto tempo pelo dia nós tiramos para analisarmos os nossos pensamentos? Nós temos tempo para isso? A gente consegue fazer isso? À noite, nós conseguimos fazer o que todo palestrante aqui nos fala sobre aquela reflexão do nosso dia, que o presente é o melhor presente que nós ganhamos, porque é o mais importante de todos. Então, a reflexão, a oração, uma leitura de algo edificante, isso nos prepara para dormir. Porque, como diz Haroldo, a noite é uma pré-morte, né? Porque nós dormimos, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, reconhecer as nossas sombras são justamente isso. É tentar extrair de nós as experiências, as nossas frustrações, os nossos sentimentos, tudo aquilo que a gente não quer mostrar para o outro, aquilo que está aqui dentro de nós. E todos que eu falei, que eu procurei, fala que a gente tem uma caixinha, tipo uma caixinha preta, que nem, né, todo avião tem, que ali é registrado tudo aquilo que a gente não quer, que nós tentamos sabotar nós mesmos. Então, Albert Einstein, ele fala assim para a gente, ó, tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume do tamanho do seu saber. Como já falei, somos espíritos imperfeitos, né? Nós estamos aqui, como a dona Neuza acabou de falar, provas e expiações. Temos dos nossos desafios, nossas lutas diárias. Mas por que nós sentimos incomodado com alguém? Sentir irritabilidade é um sinal de sombra e percebe que algo está mexendo conosco. Automaticamente, o que eu ouvi, que a pessoa fala assim, eu sinto tanta raiva do meu filho. Quem nunca usou esse termo? Esse termo, né? Esse termo com o filho. Às vezes, essa raiva
É a irritação diária que convive conosco. E isso é uma sombra. Nós não conseguimos expressar, é aquilo que eu acabei de falar no início. São coisas que nós falamos, que nós reprimimos e que a gente não consegue abordar. E a gente não consegue aceitar que nós somos assim. Porque a partir do momento que você está sentindo esse momento de você está irritada, você vai passar isso para quem? Para a primeira pessoa que estiver na sua frente, né? E quem convive conosco, eu citei um exemplo porque o filho é que fica a maior parte conosco, né? Então, muitas vezes, temos sombra que nem são tão ruins assim, porque naquele momento, era um momento teu, que você estava passando por alguma preocupação, que você estava irritada, e ele estava fazendo alguma coisa que você não gostava, você diz. Mas imagine ele, o sentimento dele. Então, por isso que nós temos que aceitar, né? Aceitá-las, essas sombras que existem em nós, e trabalhar em nós elas. Porque cada ser humano tem suas características, junto com as experiências, né, que temos na vida. Formamos nossa personalidade e não devemos reprimir, e sim aceitar. Temos nossas dores e nossas sombras, e completam nossa história. Porque se a gente não aceitá-las, a gente vai acabar negando a nossa história. Nós não vamos ser verdadeiros, não é verdade? Então, quer dizer, alguma coisa não está indo certo. E, muitas vezes, essa não aceitação, a gente acaba sendo obsessor de nós mesmos. A gente, muitas vezes, vem na casa falar, olha, eu estou sendo obsediada, eu estou com uns pensamentos que não são meus. Mas, olha, esse é um ponto que a gente tem que lembrar, aquela caixinha preta, né? Vamos fazer sempre essa reflexão para a gente poder nos entender. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Essa aceitação aqui tem que ser nossa, porque para Deus nós somos individual. A gente não vai, entendeu, se espelhar no outro. O outro vai apontar realmente o que você precisa mudar. A gente fica com raiva quando a gente encara a verdade. Mas o outro é o nosso espelho. Quantas vezes nos magoamos quando as pessoas chegam e falam alguma coisa que nos fere por dentro? A gente não se sente magoado, melindrado. Às vezes o nosso ego vai lá, como? Nós inflamos e falamos, como que eu sou assim? Então, nós temos que tomar cuidado, né? Para que, na história da nossa vida, não fique faltando essas histórias e que a gente possa, sim, contar da forma como ocorreu. Porque eu falo, podemos enganar qualquer um, mas na nossa consciência, está lá no Livro dos Espíritos, que está tudo escrito. Olha lá, nosso lado sombra é um desafio sempre presente em nossa vida. No fundo, somos seres imperfeitos, inseguros, que tememos o julgamento. Mas qual é a coisa que nós fazemos constantemente? Apontamos o dedo, né? Por isso, nos sentimos pequenos diante das aflições. E essas aflições são necessárias para que nós possamos aprender a lidar com nossas emoções. É o nosso crescimento, é o nosso autoconhecimento, é essa busca que a gente precisa para podermos aprender, né? Das angústias, às vezes dos relacionamentos. Geralmente, eu sempre ouço isso, eu tenho o dedo podre, né, para o meu relacionamento. Mas será que é esse dedo ponto? Ou é uma situação que você já passou, aquilo ficou marcado em você e você tem medo de enfrentar, né? Você sente um desconforto na lembrança e você não se dá a chance, né, de poder modificar isso. Então, gente, precisamos identificar essas sombras. Às vezes achamos que é uma coisa ruim, mas ela não é assim. Se nós começarmos a perceber e a trabalhar em nós esses pontos, né, esses infortúnios, né, esses lados sombrios que nós temos, a gente pode melhorar. E não precisamos, né, identificar o medo, né? Podemos dar um passinho a mais na vida, tirar esses bloqueios. Tudo nós podemos mudar, porque precisamos dar a chance de nos conhecermos.
A aceitação de nossa sombra é justamente isso. Nós não falamos assim, olhamos no espelho e falamos, eu me amo. Eu gosto de mim. Eu sou uma pessoa importante. Porque nós somos. Olha só quanta oportunidade, por misericórdia divina, ele nos dá a cada dia. Quantos livramentos nós temos, né? Todos os dias. E, às vezes, nem um muito obrigado, um agradecimento, a gente não consegue. Aí a gente se vitimiza. Nossa, só acontece comigo. Porque é verdade, não adianta a gente querer tirar. Foi o que eu até comentei, assim, a gente, em cada lugar que nós frequentamos, dependendo de onde nós estamos, nós usamos uma personalidade diferente de nós. Nós viemos aqui no centro, todo mundo é bonzinho, né? Todo mundo segue a doutrina direitinho, a gente pergunta se faz oração, faz isso, faz... Todo mundo pergunta. Né? No dia da maca, nós perguntamos. A gente percebe que a pessoa está com o coração tão oprimido que ela precisa perdoar. Mas aí ela fala, mas eu já perdoei. Perdoar o outro, gente, é fácil. O duro é nos perdoarmos, porque muitas vezes a causa dessa mágoa é nós. Porque quando nós recebemos alguma coisa que nós não aceitamos, a gente se melindra. Então, ali, ó, aquilo que é sombra, nós não queremos que os outros saibam. Alguém admite que é ciumento? Mandãos, vingativo, revoltados, maledicente? Né? E aquele lado obscuro que nós temos, que nós não conseguimos expressar, justamente são as nossas emoções, porque muitas vezes sentimos culpado por elas. Para ter alegria, você também deve experimentar a tristeza, porque tudo, a sombra e a luz, ela é uma dualidade. Né? Para ter luz, você deve enfrentar a escuridão, e essa escuridão é o que está dentro de nós, que a gente não consegue, né, realmente se entender como pessoas, né, criaturas criadas por Deus. Ele nos colocou aqui puros. As escolhas do que nós caminhamos e do que nós vivenciamos é totalmente nossa. Então, essa dualidade da natureza humana é, em essência, o que nos torna os humanos. O lado obscuro de cada um é descobrir as suas partes, que geralmente ficam escondidas. Esse é um trabalho, é aquela reflexão que eu falei. Cada um tem que entrar dentro de si e ver quais são as coisas que mais incomodam. Lembre-se que, embora essas coisas possam ser geralmente rotuladas como fraquezas ou características ruins, elas são simplesmente coisas para você estar atento e usar para crescer como indivíduo. Jesus sempre nos fala assim, reconcilia-te com o teu adversário enquanto é tempo. Né? Então, aqui eu coloquei esse desenhinho, porque nós temos sonhos, nós temos metas, mas olha o que nos impede. Alguns familiares, culpa, medo, sociedade, pessimismo, aqueles amigos que falam, ai, será que você vai conseguir? Então, geralmente, a gente não acredita, mas a gente tem sim. A gente tem que ir em frente naquilo que a gente deseja, aumenta, porque isso é evoluir. Fazendo as coisas certas, indo por um caminho correto, não se mascarando e nem culpando o outro pelos seus erros, pelos seus acertos. É aquela pessoa que chega para você e fala a verdade, a gente tem que começar a pensar. Porque a posição de julgar sempre é muito confortável, gente. Ela nos coloca em um pedestal, né? Um entre o outro é quem fica com tudo aquilo que não toleramos em nós. Aí, se nós formos pensar, ninguém vai falar, ai, aquela pessoa não é intolerante, né? Porque a pessoa que julga, ela vai mesclar de um jeito assim que você vai acabar se sentindo culpado, né? De tudo aquilo que ela fala. Então, nós temos que pensar, nós temos que refletir. Olha lá, as pessoas que imaginamos não gostar de nós, nossa, gente, essas pessoas são as mais importantes para você. Porque ela aponta para nós a nossa falta com uma precisão tão correta que, às vezes, a gente fala assim, nossa, você fez uma leitura, né? Fez uma
como uma ressonância na minha vida, e é verdade. Quem nunca encontrou pessoas assim? Que ela fala alguma coisa e você diz para ela assim, nossa, você fez uma leitura da minha pessoa. É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Vocês nunca encontraram pessoas assim no caminho de vocês? Ah, então, mas às vezes, tudo isso, a nossa sombra, ela não deixa que a gente percebe isso. Então, a gente acaba mesclando. Por quê? Todo mundo é diferente de todo mundo, né? E ninguém é perfeito. Aí eu coloquei aqui a imagenzinha aqui dos dois, para a gente ver que, hoje em dia, muitas crianças sofrem, né? Por intolerância sexual, elas reprimem, né, a sexualidade delas, elas reprimem, às vezes, a pedofilia, elas se escondem através disso, e isso dá uma repercussão muito grande na vida, tanto de todo mundo, e isso também não deixa de ser uma sombra, porque a pessoa, quem faz ou pratica, elas não aceitam. Isso aí vocês podem ver, né, de uma forma bem generada. Então, gente, medite sobre o que mais incomoda em relação às pessoas. Isso é muito importante. Não nos aspectos superficiais, mas em algo que realmente você abomine ou odeie. Talvez seja uma ingratidão, uma traição, uma injustiça, um ciúme, medo, ou até mesmo uma impaciência. Por quê? Ser aquilo que incomoda em relação aos outros não é algo que está aí. É aquilo que está escondido na nossa mente. Porque tudo que a gente não quer, a gente manda. E o nosso pensamento, ele cria, como já foi falado aqui sobre palestra, sobre o pensamento. Talvez tão escondido que agora esteja no nosso inconsciente. Aqui eu coloquei essas 3 figurinhas lá. Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Tem pessoas que usam muito disso, né, para se vitimizar. Eu nasci assim, cresci assim e sou mesmo assim. Mas a gente não precisa ser sempre assim, a gente pode mudar. Sair da zona de conforto é abrir as portas para as conquistas extraordinárias. Por que às vezes nós temos medo de ousar? Eu lembro que quando eu terminei o meu curso de espiritismo, não foi aqui na casa, foi em outro lugar, eu fiz uma pergunta. Aí a pessoa me respondeu, na vida você sempre tem que ousar, buscar e realmente ter humildade. Mas a humildade não é sobrepor essa humildade acima de alguém, é acima de você mesmo. Você tem que ser humilde com você e aprender a se aceitar e se amar da forma como você é. E lá é fundamental, né, para a nossa evolução, que aceitemos nosso lado sombrio. Isso mesmo, para que ela possa, né, para que ela possa trazer a luz da consciência e trabalhar em nós um desenvolvimento, o autoconhecimento. Aqui na casa, muitas pessoas que entram e fazem o curso, elas têm um aprendizado muito grande. Não é para... Porque muitas pessoas falam, eu não vou porque eu tenho medo de espírito. Gente, nós somos o quê? Nós somos espírito. Então, essa é que eu falo, que é uma dualidade. O pessoal tem medo disso. A pessoa fala, eu não vou porque daí eu vou começar a trabalhar, eu vou ver espírito. No próximo, o que você está vendo? Na sua família, ao redor, nós somos cheios, nós somos rodeados. Nós não precisamos vê-los, eles estão aqui. E para que nós tornemos, né, seres humanos completos, autênticos e verdadeiros. Nossa sombra nos assusta, e é mais fácil fazer de conta que não a vemos, ou fugirmos dela. É um caminho árduo e difícil, gente. Por isso que eu falo, aprenda a reconhecê-las e trabalhe em vocês esses lados esse lado que fica ali escondidinho, que a gente não quer ver. Sabe aquelas coisinhas ali que vocês nunca falaram? Aqui na casa tem atendimento fraterno. Mas quem faz atendimento fraterno percebe que a pessoa fala até onde convém. Porque aquelas coisas ali... E é tão bom falar. Porque essa sombra, quando a gente não consegue trabalhar... Aqui nós trabalhamos o lado espiritual,
Mas precisa sim, muitas vezes as pessoas precisam fazer terapia, porque ninguém sabe, mas a depressão começa dali. A depressão, síndrome do pânico, dupla personalidade, tudo isso é um caminho. E muitas vezes, quando explode, é aqui no centro que a gente fala, é dor na alma. É uma coisa que é tão profunda dentro de nós que nós não conseguimos extrair. Nós só percebemos quando realmente ela aflora. E lembrar-se, né, sempre, de que o tempo que passamos apontando os defeitos do outro é tempo da gente, que a gente perde, né, em trabalhar os nossos próprios defeitos. E Joana de Ângeles nos fala assim, ó, guarda na mente que a caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra. Joana de Ângeles. E aqui o que eu posso falar dessa palestra hoje? Teria mais coisa, mas nosso tempo é um pouquinho curto. Quem nunca gostou de ferir pessoas? Quem nunca riu de pessoas que levam um tombo? Quem nunca, às vezes, fez uma piadinha, que aquela piada repercutiu até em perda de amizade? É algumas coisas que nós temos que ver, porque isso também são sombras. Porque se o que não queremos para nós, não façamos com os outros, tá? Então, o que eu gostaria de pedir, aquilo que eu falei do início, que eu pedi para essas pessoas, que eu pedi para escrever, façam isso. Porque falar, a gente não fala. Um dia, quando vocês tiverem um tempinho, mas sejam verdadeiros com vocês. Coloque tudo no papel. Todas essas coisas que atormentam, as coisas que vocês não conseguem lidar, as emoções que vocês não conseguem falar. Tento fazer isso para vocês. Guarde ali, num cantinho. Deixa passar uns dias depois da palestra, aí vocês peguem e vocês lerem. Vocês vão surpreender com o que realmente vocês pensam. Muita paz e muito obrigado, tá? Muita luz para cada um.